Boa noite, quem está entrando. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Hoje a live é com a Ronise. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje a live é com a Ronise Damascini. A Ronise é advogada, mas a Ronise já teve outra profissão nessa. Oi, Ronise! Tudo bem? Oi, Roberta. Boa noite, tudo bem? Boa noite, quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Puxa, eu que fico lisonjeada de poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Desenvolver com vocês aí algumas informações e também colocar em prática tudo aquilo que tu nos ensinaste aí sobre o bem vestir, né? Que a gente sempre tem que estar ligada também com o moda. Então, muito obrigada pelas tuas dicas de sempre. Eu acho que você é uma pessoa extremamente talentosa e de um bom gosto que todo mundo acompanha aí no dia a dia. Então, a gente tem que olhar para isso e aprender, né? Ai, querida, é tudo recíproco, essa admiração é recíproca, viu? Obrigada, obrigada, querida. Ronise, eu pensei em você para falar sobre esse assunto porque a gente tem algo em comum, né? A gente veio ali da TV e você também decidiu mudar e não é fácil. É uma decisão que exige muito da nossa força pessoal, muita persistência. E você seguiu aí pelo caminho do direito. Eu quero que você fale um pouco de você, né? Se apresenta aí, por favor. Então, meu nome é Ronise Damascini, né? Eu sou advogada, mas também tenho registro profissional de jornalista. Atualmente eu sou assessora jurídica da CIS aqui de Santo Cristo. Também sou diretora da Federação, represento a região Noroeste nos interesses da Federação na região, né? Ao lado do seu Rubi Artos, que é o nosso presidente, né? A gente tem aí o presidente Anderson Trauton, que também é um colega advogado, presidindo a Federação de maneira muito espetacular. E eu estou tendo o privilégio, né, de aprender com esses grandes nomes aí do empreendedorismo gaúcho, né? E por que não também da advocacia. Bom, Roberta, eu acho que é uma coisa assim muito surpreendente, né? Eu saí aqui do interior, né? Minha família é de Tuparendi. E eu fui morar em Porto Alegre, passei na faculdade de Direito, fui morar em Porto Alegre, e aí no primeiro semestre me convidaram para fazer, não sei se tu se lembra aí da RBS TV, aquele projeto Caras Novas, né? E na época, sabe, menina jovem, quando me convidaram para fazer esse teste, eu pensei, nossa, mas eu ser apresentadora de TV, né? E acabei não dando bola e não levei em consideração. Continuei o semestre, porque naquela época eu já estagiava no Sindicato das Indústrias e Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava como advogada, e o objetivo era eu terminar a faculdade e assumir o escritório. Doutora querida, doutora Berna Tissato, a quem eu tenho uma gratidão muito grande, né? O objetivo era realmente continuar na advocacia naquele momento. Mas se passaram aí um ano e pouco, e novamente eu tive esse convite. Eu me lembro que, imagina, uma menina de 18 para 19 anos ter blazer, não era uma coisa que a gente tinha, né? Uhum. E eu Não. me lembro que não era, né? E até hoje eu fico assim, eu não uso mais com tanta constância, né, o uso do blazer, porque a gente, tu sabes bem, né, a gente enjoa de usar Eu blazer, tenho né? pânico. Pânico. Eu não aguento mais. Eu até tenho, porque às vezes precisa, né? Mas não me venha com blazer. Se for conjuntinho com a calça, então eu saio correndo. Isso. E aí eu me lembro que eu liguei pro meu irmão e falei, olha, eles me convidaram de novo para mim fazer esse teste na TV, né? E o meu irmão, que é Mauro Damascini, aí hoje que a gente junto com a família tem uma agropecuária, o agronegócio Damascini, né? Que é dirigido pelo meu irmão, que é um engenheiro agrônomo, Mauro Damascini, a que eu tenho um carinho muito grande e um respeito profissional. Ele que administra hoje, né? A nossa questão rural e agrícola, né? E também me incentivou naquele momento, não, compra um blazer e vai fazer o teste, né? E eu me lembro até hoje que eu comprei um blazer de linho marrom e fui fazer o tal do teste. E aí acabei passando no teste, né? Fui selecionada pelo projeto Caras Novas em Porto Alegre e fiquei 2 meses ali trabalhando e me disseram que tinha uma vaga em Santa Rosa, né? Mas eu ainda estava fazendo faculdade e naquela época era complicado transferir a faculdade no meio do semestre. E na metade do ano eu vim para cá, na RBS TV Santa Rosa, onde o coordenador de jornalismo era o J. Éder, aqui na nossa região, uma pessoa muito conhecida, né? Isso era que ano, Ronise? Isso foi, bom, eu tô com 46 anos, eu tinha 19 anos quando eu ingressei na RBS TV, fui a apresentadora mais jovem, né, que a emissora teve, né, então eu era a caçulinha ali com todo aquele pessoal já muito Sim. experiente, né,
E aí vim para cá e o J. Éder, muito querido, me disse assim, com toda a tranquilidade do mundo, olha, em 2 meses, a começar de hoje, você vai entrar no ar, né? Eu olhei para aquilo e pensei, tá bom, então, né? E uma coisa que é o que eu acho que é muito diferente, né, Roberta? Quando a gente olha para a TV, né, naquele momento, no auge da televisão, hoje em dia a TV fechada, né, e aberta, ela tem uma Uhum. situação muito diferente, né? Mas naquele momento o impacto era muito grande, né? É, Então, uma menina de 19 anos assumindo um jornal de notícias, né, ao meio-dia, sem experiência alguma, eu passei a enfrentar todos os meus medos e a entender que eu falava para minha família, né, não para uhum. milhares de pessoas em 70 cidades. E aquilo me trouxe uma situação bem atípica, né, porque em muitas situações como jovem, eu tive que entrevistar, na época, me lembro, o governador Antônio Brito por várias vezes, né? Então, uma menina muito jovem, entrevistando o governador, entrevistando desembargadores, né, juízes, e tendo que fazer Sim. questionamentos ali com convicção e firmeza. E então, meus professores, eu lembro na época que eu fazia direito, né, foram muito generosos comigo. Eu lembro assim de alguns, assim, professor Paulo Leal, que me dava processo civil, quando eu tinha algumas entrevistas maiores, né, eu pedia para falar com ele, me paravam com suporte de informações e conhecimento, né. E eu passei a aprender, né, a entender que não adiantava de nada eu ter nervosismo, eu ficar assustada com aquilo, porque era parte do meu dia a dia, né. Então, eu sempre brinco que Entendi. a gente, tu sabes bem, né? Os nossos É, erros na TV aparecem naquele momento, não tem depois. É ali, né? Então é todo mundo ali. vê. É uma grande escola, né? Porque é um aprendizado que você leva para a vida. A gente perde o medo dessa exposição, o medo do julgamento, porque a gente vai ser julgado querendo ou não. Não é uma escolha. Eu já estou sendo julgada automaticamente. Então, a gente cria uma coragem, uma força interna, né? Com certeza, né, Roberta? E outra coisa que eu acho que é importante, eu brinquei na chamada ali, né? Que a gente tinha, que as pessoas, ao decorrer da história, mesmo na advocacia, tem dois medos, né? Um é o medo de morrer, especificamente agora na pandemia, que é algo assim muito forte que as pessoas reconhecem como, puxa, eu quero viver, a minha vida é importante, né? E a Uhum. segunda coisa é o medo de falar em público, né? Medo de São, falhar em público. é, Eu quero e dar são boa noite para todo mundo que está entrando. Eu não consigo responder. A Tita mandou beijo, a Rô mandou beijo. Mari, boa noite, querida. Todo Ai, mundo, a Patrícia obrigada pela Cabonci, presença. Patrícia Cabonci, minha colega a advogada, a quem eu tenho um carinho muito grande, né? Ela me ampara em muitos momentos difíceis, a gente troca figurinha, minha colega Que do agro aí, bom. tem uma admiração muito grande, lá de Ô, Guarani das Missões. Rô, Querida, você estava falando que você começou aos 19, né? Eu entrei na faculdade com 18. E como eu tinha ciência que a faculdade não ia me dar tudo o que eu precisava para entrar no mercado de trabalho, e eu tinha muito medo de terminar a faculdade e ficar desempregada, porque o meu pai não queria que eu fizesse jornalismo, então tinha uma coisa meio que eu tinha que provar para ele que eu ia dar certo, eu tinha que sair empregada. Eu entrei na faculdade e arrumei um estágio, porque eu falei, eu sei que eu vou aprender só na prática. Então eu tinha 19 anos também, eu fui colocada numa bancada. E isso numa televisão muito pequenininha de interior, não tinha todo esse impacto que uma RBS tem. Mas eu também fui confrontada, assim, ou vai ou racha, vai, né? Não vai cavalo, como todo mundo diz. E aí eu apresentei jornal ao vivo, mas eu não tinha feito link ao vivo. Quando eu fui para o mercado de trabalho, graças a Deus não fiquei desempregada. E aí eu estava na Globo. Aí eu consegui um emprego na Globo do interior de Minas. E aí a minha chefe falou assim: "Você tá acostumada com link ao vivo, né?" E eu falei: "Super! Como não, né? Eu não podia correr o risco." Tranquilo. E ela então tá, hoje o link é seu. E assim, era pro estado inteiro o link com o Aécio Neves, que era o então governador de Minas. Eu não sei de onde eu tirei forças para fazer aquele link, porque eu estava muito nervosa. Eu nunca tinha feito link ao vivo. É diferente, você tá no meio de muitas pessoas te observando. O estúdio, você tá sozinha, né? Eu terminei o link, eu não sei nem o que eu falei. Eu caí dura, eu desmaiei. Pá! ai, 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 De sabe, nervoso, de nervoso. E aí eu voltei sabe, para redação, me levaram pro hospital, acharam que eu tinha. Eu falei, não, gente, era nervoso mesmo. Ela, Roberta, eu falei, olha, pode me demitir, eu menti. Eu nunca tinha feito link ao vivo, eu tô envergonhada. E ela falou assim: a partir de hoje, todos os links são seus até você aprender. E eu aprendi.
E eu agradeço ela até hoje, eternamente. Uma pessoa que mora no meu coração, Fernanda Lília. Então, é assim que a gente aprende, né? Enfrentando os medos. Nós temos aqui uma grande feira, né, a FenaSoja, então era muito convencional e comum que a RBS transmitisse, a gente fazia ouvi-los, né, do parque, que era do lado da RBS, e normalmente eu sempre tive uma cara assim de tranquila, apesar de muitas vezes a gente ter nervosismo, né, as pessoas passavam por mim, nossa, mas que tranquilidade, né, e escorria assim, né, o suor das pernas, eu acabava pensando, nossa, eu sempre botava a calça comprida, né, mas aquilo ali Uhum. escorria, e como tu falaste, né, é exatamente isso, porque na verdade, né, Roberta, você só é boa quando você faz aquilo de maneira natural, como a gente está falando agora, né? Eu me Uhum. comunico contigo, como eu me comunico com a Patrícia, como eu falo com a Carla, né? Como eu falo com as minhas amigas, de maneira espontânea. Então, quando tu tem essa coisa engessada, é porque realmente você ainda não está apto a desenvolver Tem que aquilo com a melhorar. extrema propriedade. Mas É, não deve deixar de fazer, né? Eu acho que isso que é a grande sacada, porque é. muitas vezes, né, nessa situação de relacionamento, quando você vai estar prospectando aí negócios, né, e buscando outras alternativas, muitas vezes você fica também ansioso, né, não conhece a pessoa, não conhece o perfil, e tem que realmente construir um outro cenário. Então, a gente falava da RBS, eu acho que a RBS foi uma grande escola para mim, eu sou muito grata a todos os ambientes profissionais que estive, ela foi a minha primeira empregadora, de lá, né, eu sempre aproveitei as oportunidades que a vida me deu. Então, quando eu ia entrevistar as pessoas, por exemplo, em multinacionais, como é o caso da John Deere, que foi minha segunda empregadora, eu acabei tendo muitos contatos lá. E eu sempre dizia, né, de maneira muito espontânea, que eu gostaria de trabalhar lá, né? Eu entrevistava a pessoa e dizia, olha, um dia eu ainda vou trabalhar aqui. Eu sempre falava essa situação, por isso que eu digo, o cérebro não consegue desconstruir aquilo que não é verdadeiro, né? Daquilo que você quer que aconteça. Por isso que a gente tem É. que pensar positivo, né? E E eu me sabe? lembro Pode concluir. eu me lembro que naquela época, né, e era um dos grandes líderes da época, o seu Martin Munster, ele era o diretor de marketing na época da SLC John Deere, né, e ele disse para mim, quando eu fui falar com ele que eu buscava uma oportunidade lá, eu falei, olha, eu sempre brincava com o senhor que eu queria trabalhar aqui, né, e ele disse, não, mas eu nunca acreditei que era brincadeira, eu sempre achei que um dia tu ia trabalhar aqui, né. Que legal. Então, foi assim que realmente eu subi as escadas da empresa lá e onde permaneci por aproximadamente 15 anos, né. Tive muitas informações, entrei como uma analista de recursos humanos, responsável pela comunicação, e aos poucos assumi a supervisão da John Deere para toda a América Latina, né? Foi um desafio extremamente grande, né? Tu me perguntas, como é que foi essa migração, né? A John Deere é líder mundial em equipamentos agrícolas e ela te permite conhecer muitas coisas sobre várias situações, né? Então, lá, conheci muitos líderes com os quais me dou até hoje, que ainda me ajudam nessa construção de carreira. Inclusive, tive a feliz, né, ligação, agora há pouco, do nosso presidente, o Paulo Herman, que é um amigo querido, né, que me ligou e eu falei, vê se me vê aí. Ele falou, tô sendo reconhecido aqui, né, e é uma pessoa que a gente contata até hoje. Então, eu sempre penso, né, Roberta, se você é verdadeira, se você é sincera, as pessoas não se desconectam de você, elas permanecem com você sempre te ajudando, né. Seja em qual for o momento da vida, seja qual for a Isso. profissão, inclusive. Mas sabe o que eu penso para você e penso para mim, né? Foi difícil. Para mim foi muito difícil tornar natural esse falar em público, me desenvolver, falar com desenvoltura e ser pega de surpresa e não mostrar que eu fui pega de surpresa e improvisar uma resposta impostada e pensar numa pergunta de acordo com uma resposta. Isso tudo foi difícil, foi lapidado ao longo de bastante tempo. E quando eu estava pronta, não, porque a gente nunca está pronta, a gente sempre pode melhorar. Mas quando eu já estava bem confortável nesse papel, quando eu ia trabalhar assim, olha, tranquilo, o que vier de pauta para mim tá tudo certo. Vamos lá. Depois de ficar, tipo, eu fiquei muito tempo falando ao vivo no tempo da Boate Kiss. Depois trabalhei em canal de notícia, né? Tipo Record News, Globo News, que você fica falando ao vivo muitas horas, dependendo do que acontece. Na Sucessão Papal, fiquei horas falando ao vivo. E às vezes você não tem mais o que falar, você fica repetindo as mesmas coisas. E aí, de repente, eu falei assim, eu vou mudar. Aí as pessoas olharam pra mim e falaram assim, como assim você vai mudar? Não, não pode ser. Você vai fazer outra coisa na sua vida? Você vai mudar de profissão? Não é possível. Demorou tanto pra chegar nesse ponto. Você sentiu isso? Você estava nadando de braçada ali na John Deere ou na RBS e de repente agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar.
recomeçar, né? É reaprender algo novo, é aprender algo novo. O que eu acho que é diferente, né? A cultura americana, né, ela tem um avanço muito diferenciado, né? Então, eu sempre brinco que a John Deere, que é a empresa com a qual eu trabalhei dentro do setor do agro, né, ela é uma ilha, né, nesse Rio Grande, porque o nível de tecnologia, de desenvolvimento e aprimoramento que as pessoas têm lá dentro é muito diversificado e te dá a oportunidade de conhecer várias áreas. Então, eu buscava um desafio, né? Nos últimos anos, eu vi que eu gostava muito das relações jurídicas, com negociações sindicais, pedi para ter um maior contato com a área, né, estar mais próximo, o que me deu a certeza que realmente eu queria esse caminho, né? Então eu passei a estudar todas as noites sobre direito, né, revendo conceitos, procedimentos, estudando novamente, mas isso foi realmente muito diferente para mim, né? Porque, para quem não sabe, eu fico a ida e volta de Horizontina dá mais ou menos 90 quilômetros todo dia. Então eu acordava às 5h45 da manhã e chegava em casa aproximadamente às 7 da noite, né? Fazia 180 quilômetros todos os dias. E aí eu brinco que aqui no interior tem muito essa coisa, né? De, mas tu vai todo dia para a empresa, né? E eu brincava, não, só quando eu quero, né? E isso é uma coisa que a gente tem. Eu nunca fiz disso um problema. Nunca foi um problema. Eu sempre fui para lá feliz, né? Pegava o meu carro com os meus colegas, que a gente dividia carona, né? E ia para Horizontina de maneira muito, muito alegre. Isso sempre foi um motivador. Mas aí eu acabei vendo que eu precisava estudar bastante. Então, eu me programei, chegava em casa perto das 19 horas, cuidava das minhas filhas, que eu tenho duas meninas, Laura e Antônia, né? Até aproximadamente 9h30. E aí eu estudava mais ou menos 1h30 todos os dias, né? Aquilo que o Rodrigo fala aí no curso dele, que a gente tem que ser regrado, ter o hábito, né? Disciplina. Isso aí. Então, eu passei a estudar, né? E foi assim que eu realizei minha transição. Agora, se tu me perguntar assim, a advocacia é um empreendimento? Sim. O advogado empreendedor é aquele que decide montar, né, um negócio próprio dentro dos serviços e segmentos do direito, né? A gente não tem hoje opções, tem opções variadas, né? E muitas vezes o advogado, ele é o único profissional disponível para assumir essas diligências do escritório, né? Então, isso é feito através hoje de serviços jurídicos, de assessoria, né? Mas é muito diferente daquilo que eu passei, né? Então, quando eu fiz essa transição, que eu já vinha construindo, eu acho que tudo na vida é planejamento, né? Eu conseguia sempre olhar para as coisas boas. Então, quando falam para mim, olha, a Roberta, ela é jornalista, mas agora ela é consultora. Eu digo que ela tem todas as habilidades. Porque na empresa que eu trabalhava existiam contadores que administravam a fábrica ou engenheiros que trabalhavam na área financeira. Isso nunca foi um problema. Então eu não tinha esses tabus estabelecidos. Isso foi muito positivo para mim. Mas a transição nunca é fácil. Quem diz que está tentando te enganar. Não é fácil, realmente, né? Mas eu encontrei muitas pessoas boas no meu caminho. Eu sempre penso assim, eu sou muito de fé, tu sabes bem, né, Roberta? Eu acredito muito em Deus, eu acredito que se as coisas não são boas, elas saem de mim. Se as pessoas com as quais eu me contato, elas não são do bem, eu não vou mais ter contato com elas. E não é porque eu não quero, é porque elas vão desaparecer da minha vida, né? Isso Naturalmente. Naturalmente, isso. Então, eu sempre tive essa construção. Ao contrário, né, quando eu fui largar e falei um pouquinho sobre, eu quero entrar no direito, quero buscar recompor a minha carreira, já que eu sou formada há muitos anos e tenho algumas experiências nessa área, muitas pessoas me desconstruíram no sentido de dizer, puxa, mas ela é mais uma advogada, né? Tem tantas aí fazendo a mesma coisa, né? Mais uma para falar do mesmo tema, das situações que hoje as pessoas já conhecem. E eu pensei, não, eu não sou mais uma, eu sou única, porque todo ser humano é único, né? Na sua essência, na sua espiritualidade, no seu conhecimento, e isso me torna única, né? A gente forma tem que um você CPF. atende, ninguém mais atende. É impossível. Isso. E eu acho que assim, uma das coisas que até semana passada eu estava tendo um curso aí de direito das famílias e tinha um pouquinho dessa construção aí do que é novo, né? E eu me lembro que eu acho que a gente sempre está online, né? Agora, coisa que no passado, se a gente falar em 5 anos, era uma dificuldade, né? As coisas mudaram. E esse professor que eu acho maravilhoso, José Andrade, ele é um jurista, né? Ele falava muito sobre a situação de como a gente deve atender as pessoas. A gente fala muito, trate os outros como você quer ser tratado, né? E mudou. E a gente perguntava, mas o que é isso, professor? Não trate os outros como você quer ser tratado. Trate os outros como ele quer ser tratado. Descubra qual é a forma de atendimento que ele quer ser Porque eu tratado, sou né? diferente.
de você. E você Isso, pode ser querer ser tratado de uma forma e eu completamente diferente, porque eu tenho outras demandas. Aí exatamente. eu tenho que Então, isso desenvolver é. essa sensibilidade para captar, essa inteligência social para captar o que o outro precisa. E outra coisa que eu acho, né, a mulher enfrenta em muitas situações, né, a condição de se cobrar. Ela tem que ser ótima naquilo que ela faz, ela tem que saber tudo que ela faz. E aí eu faço algumas conexões com as experiências que eu tive, né, onde os homens, e como eu os atendia, né, os homens eles não sabiam tudo aquilo ali, eles passavam a gerenciar áreas e tinham muitas dificuldades e tinham muitas situações que eles enfrentavam, né? Então, bom, eu não sei tudo, mas eu vou lá e vou fazer. Por que nós, mulheres, não vamos? Porque a gente quer ser perfeccionista, né? Então, eu me lembro, assim, até em processo seletivo, quando a gente acompanha ou avalia, né? A pessoa diz, o que você tem que melhorar? Eu sou muito perfeccionista. O perfeccionismo aprisiona, né? E aí você acaba não fazendo porque você não é ótima, você acaba não gravando o vídeo porque você não é maravilhosa, porque você não tem o melhor cenário, porque você não tem a melhor luz. Não, vai lá e faz. Faz do jeito que tu pode, né? Começa, dá o primeiro passo. E foi isso que eu fiz. Eu comecei. Isso aí. Essa é a receita para empreender, né, Ronise? Comece. Porque se a gente fica Isso. esperando, não, eu não tô pronto, tem que fazer mais um curso. Eu entrei nessa bolha aí, eu entrei nessa roda. Não, eu tenho que fazer mais um curso de consultoria. Quando eu vi, eu já tinha 3 cursos de consultoria de imagem. Mas, gente, quando que eu vou estar pronta? É o medo, a verdade é essa. Você teve medo de perder a segurança daquilo. Às vezes a segurança não é nem financeira, não é nem o salário que te prende. É o Uhum. domínio. É achar que domina, é a zona de conforto. Porque É, entrar num ambiente novo, que a gente não domina todos os processos, a gente sai da zona de conforto. E, é, apesar de saber que é assim que eu vou crescer, que eu vou me desenvolver, vai exigir ali uma energia que talvez eu não esteja disposta a entregar naquele momento. e eu acho que assim, ó, se tu olhar para as conexões que a gente tem ao longo da vida, né, o medo, ele em muitas situações, não só te domina, né? Isso Te acontece muitas vezes paralisa. nas revisões, né? Ele te paralisa, né? Isso acontece muitas vezes aí, hoje a gente avalia essas situações, né? Onde o teu marido, que é delegado de polícia, tem experiências mais complexas nesse sentido, né? Do dano contra a mulher, das ameaças contra a mulher, que é o medo, né? Que a gente tem. Então, quando a gente olha para essa situação, né, a gente realmente tem que acabar com isso e ver que a gente é uma pessoa que pode optar em extinguir esse medo através das nossas ações, né? E não é um discurso, é uma prática, né? Quando a gente começa a olhar para essa situação, a gente começa a entender que as coisas mudaram, né? Então, quando tu olha para a advocacia, né, e tu começa a entender que o advogado de sucesso era aquele que tinha um escritório grandioso, era aquele que tinha realmente muitos clientes, uma carteira de clientes estabelecida, a gente consegue ver que as coisas mudaram, né? O advogado que não está online, o advogado que não tem uma conexão hoje com as mídias sociais, esse colega vai estar fadado a se extinguir, porque a prática pede outra coisa, né? As pessoas querem outra conexão. E a escolha é de cada um, né? Claro. E a gente arca com qualquer que seja a nossa escolha. Toda escolha vai ter uma consequência. Então as pessoas falam, eu não quero me expor, eu não quero ter uma presença digital. Tudo bem, mas você vai ter que arcar com as consequências desse posicionamento. Você vai perder muitas oportunidades. Porque a presença digital, depois da pandemia principalmente, é uma necessidade. É uma extensão da sua vida física profissional. Mas o que motivou essa decisão de empreender? Teve algum momento, algum insight? Eu acho que uma das grandes coisas que eu realmente observo, né, que é a trafegabilidade que a gente tem na iniciativa privada, que é de ser objetiva, né, de responder e ter resultado, é a prática constante de planejar as coisas. Então, quando eu falo das experiências que eu tive na iniciativa privada, desde os meus 19 anos, é a construção de que o que eu quero ser nos próximos 5 anos. E aí não é preconceito com relação a brasileiro ou a qualquer outra pessoa que tenha um posicionamento diferente. Eu respeito. Mas quando tu consegue planejar o que tu vai ser nos próximos 5 anos, tu consegue se programar para ser aquilo. Então eu estava numa situação onde ou eu buscava sair da cidade onde eu estava para ocupar uma posição numa outra unidade e me abrir para essa situação nova, né, da própria empresa, ou eu permanecia numa condição que era realmente diferente para mim, mas que também me desafiava, né? Apesar de não ser conhecida no mercado como advogada, né, eu realmente busquei esse conceito. Por quê?
Eu acho que a vida é feita de escolhas. Eu tenho uma família que eu quero manter, né? A minha família, o meu marido, né? Hoje ele é médico, né? Trabalha muito, até eu digo, eu tô com as duas meninas correndo para cá e para lá enquanto ele está trabalhando, e é uma opção. Eu quero manter a minha família. Então, isso é uma coisa que é importante a gente ter. Então, eu, apesar de ter relacionamentos que as pessoas ficam distantes umas das outras, eu não queria isso para mim. Então, eu optei em seguir o empreendedorismo, né? E é como eu te falei, eu tenho uma família que é empreendedora do agro, né? Minha irmã Rosane, Mauro, e eu tenho uma história muito grande no agronegócio pela minha mãe, né? Que sempre passou isso, se você quer, vai buscar, né? Eu perdi meu pai muito cedo e ela sempre dizia, você tem duas opções, ou você chora a vida toda, ou você sorri e segue a tua vida. E foi isso que eu fiz. Ela nos ensinou a seguir dessa forma. Então, eu tive amparo na minha família, né, para construir esse cenário. Eu acho que a propriedade que a gente tem em ter um sobrenome correto, digno, né, de pessoas honestas, isso tem valor, né? Então, eu fui reconhecida imediatamente no agro, né? Estamos vivenciando situações bastante atípicas, onde a gente busca resultado em situações de empresas que quebraram aqui no Rio Grande do Sul e que lesaram muitos agricultores. Então, estou à frente desse projeto junto com outros colegas, Fernando Dil e Olavo Pavla, que são colegas advogados também. E essa luta também é minha pela condição de entender que quando a gente faz alguma coisa pelos outros, a gente também realiza um sonho de poder melhorar a vida da pessoa. Eu acho que a advocacia ela me possibilita isso. Então, olhando para esse cenário e para as experiências que eu tive, eu consegui ver que era uma boa opção que eu tinha, apesar de ser difícil, né? E que eu iria enfrentar esse desafio. Ótimo. Eu sempre conto essa história, né? Que o meu estalo foi o nascimento da minha filha. Minha família é de Minas, eu sem rede de apoio em Porto Alegre, e eu precisava, demorei para ser mãe, fui mãe com 37 para 38 anos. Eu falei, eu demorei tanto para ser mãe, agora eu não vou deixar o tempo inteiro com babá. E eu viajava demais cobrindo o estado e decidi que ia empreender. Mas foi um processo bem difícil até para saber o que eu ia fazer, né? Porque, gente, estou 20 anos fazendo a mesma coisa, a gente se vê incapaz de outras facetas. E aí eu olhei para dentro, fiz um brainstorm lá e fui fazer vários cursos, a internet bombando, eu percebi que esse meio digital estava crescendo muito, falei, vou me especializar. E veio nascendo a consultora de brand, de imagem, tudo que sou hoje. Mas é o nascimento, parece, né? É um nascimento e vencer muitos medos, vencer muitas barreiras que eu mesma me colocava o tempo inteiro. Mas será? Eu não tô perfeita ainda. Aí a primeira live que eu fiz, ninguém fazia. E eu achei que ficou horrível. E aí eu não quero fazer mais nenhuma, então. Não, calma aí. Peraí. Aí eu voltei 20 anos e falei, você tá agindo como você agia quando começou no jornalismo. Não, vamos lá. E essa lição que a sua mãe te passou é a melhor lição possível. É a melhor lição possível, porque ela se aplica a tudo na vida. E nesse processo de empreender, eu vejo que é fundamental. Eu ouvi você dizendo assim, eu falei com a minha família e a minha família teve medo por mim, né? Como assim, Roberta? Você tá tão bem na TV? Como assim? Não, ó, todo mundo com muito medo, né? Mas é aquele medo que é protetor. Então eu tive que olhar para mim, o Rodrigo, meu marido, me apoiou muito também. Então eu acho que primeiramente a mulher que decide empreender, ela tem que ter essa força dentro dela muito clara, esse direcionamento muito claro, o porquê ela está fazendo. Cada uma vai ter a sua razão, mas esse porquê tem que ser muito muito palpável e ter apoio familiar, né? Uma outra coisa que eu também construo somando essas tuas informações, né, Roberta, é que, na verdade, eu penso que as pessoas ela têm uma preocupação muito grande com a avaliação dos outros, né? Do que vão dizer. O que eu te digo, não se importe com isso, sabe? Ao longo da vida, você vai encontrar pessoas que gostam de você, outras que não gostam, que nunca vão falar com você, apesar de realmente você não ter feito nada para que ela tenha esse comportamento. Então, não necessariamente você fez algo para que isso acontecesse. Aí você vai perdendo muito tempo buscando entender por que aquela relação é assim, né? Qual é o problema, o motivo, né? E não é contigo, é com o outro. Muitas vezes ele nem se ama e inevitavelmente também não vai te amar, né? Então, o problema não é seu e muitas vezes a tua presença incomoda o outro porque desperta nele realmente o que ele não tem.
Então, o que eu digo para você na advocacia também é assim, algumas pessoas vão gostar de você, algumas pessoas vão gostar de mim, né? Outras vão se identificar, mas nem todas. Então, como eu sempre digo, o maior de todos neste mundo não agradou. O maior cara que pisou nesta terra, que foi Jesus, não agradou a todos. E muitas vezes, né, a gente dá importância para algo que não é teu. Então, jamais esqueça, você é único e peculiar e a tua energia também é uma forma de fazer diferente. Então, eu acredito realmente que na advocacia as pessoas escolhem o advogado pela forma com que ele se posiciona, se ele de fato quer ser representado por você, dentro daquilo que você compartilha, né? E quando eu abri o escritório, eu me lembro que tinha uma conexão e tinha um planejamento, muita coisa mudou desde essa situação, porque vinha uma situação mais técnica, onde você só trabalhava com informações. Então, como é a questão do divórcio? O que é uma união estável, né? O que eu preciso para fazer um inventário extrajudicial? E aí, no decorrer do andamento da advocacia, a empresa com a qual eu vinha tendo acompanhamento me disse, não, a gente tem que mudar essa avaliação e tem que fazer de outra forma. Eu disse, puxa, mas como assim? Eles querem saber sobre a tua vida, eles querem saber o que tu faz, o que tu pensa, né? Na época eu me lembro que eu me choquei, assim, porque eu nunca fui uma pessoa de dispor muito das minhas coisas, né? Apesar de a gente ser comunicativa, e eu te conheço também, você é muito na tua, né? Tu fala sobre as situações, sobre a vida, mas a tua vida é a tua vida, né? E eu me lembro que eles disseram, aí o Elvio e o Henrique me disseram, não, tu vais ter que falar sobre a tua vida e trazer essas informações. E aí eu passei, como eu te falei, respeitando o profissionalismo deles, a aceitar que aquilo ali estava certo, né? E realmente é isso. As pessoas, elas se conectam contigo, né? Eu me lembro que essa semana acabou entrando no meu escritório um cliente de São Paulo, uma cliente de São Paulo, né? E eu pensava, nossa, mas como é que tu me conheceu? E ela disse, não, pela internet, né? E eu fiquei, né? E ela falava comigo como se me conhecesse mesmo, né? E eu acabei dando razão para aquilo que eles faziam e dizendo que as coisas realmente mudaram. Então, a internet, as mídias sociais, né? As demais ferramentas usadas, elas nos conectam com o mundo. Isso ficou cada vez mais intenso na pandemia. Então, no ramo da advocacia, também muita coisa mudou, né? Claro. E eu falo o seguinte, a gente tem que definir previamente qual parcela da nossa vida pessoal a gente está disposta a mostrar. Para que a gente não seja pega, eu mostrei, não queria ter mostrado, o que vão falar. Então, assim, defina previamente. Isso, tá tranquilo para mim. Isso, não. Isso me agride. Então, tá tudo certo. E é muito importante alguma coisa, assim, mostrar, porque é aí que a pessoa se conecta e se identifica. Né? 90% das minhas clientes são mães, porque eu mostro essa parte da minha vida, faz parte de mim. E aí rola a identificação. É bem isso. E eu acho, Ronise, não sei se você concorda, eu acho que recentemente vem acontecendo uma glamorização assim, do empreendedorismo, sabe? Principalmente com os meios digitais. E eu respeito quem não quer, tipo assim, não é para todo mundo. Não é para todo mundo e eu vejo que tem mulher que é muito feliz não empreendendo e tá tudo certo. Quem decide, eu acho que tem que ter claro o que vai vir aí pela frente, né? As dificuldades, os momentos que a gente vai falar assim, nossa, eu não vou dar conta, eu vou desistir, e depois no dia seguinte é diferente. É assim a vida de empreendedora, né? Tem dia que você acha que tá tudo certo, vai dar tudo certo, nossa senhora, no dia seguinte, lá tá lá embaixo, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? O que você pensa disso? É para toda mulher? Não é para toda mulher? Olha, primeiro eu sou daquele paradigma que mulher pode fazer o que quiser e buscar o que quiser, né? Então, eu vejo que as mulheres, elas estão entendendo que a mudança, ela começa efetivamente nelas e em pequenas ações, né? Aprenderam a exigir mais de quem tem postos privilegiados de poder e quem já conseguiu produzir alguns caminhos de liberdade é uma inspiração para a gente. Então, a gente se espelha nessas situações. Então, se a gente está incomodada, a gente se mantém em ação. O segredo é realmente a gente começar, né? Você se coloca dessa forma, respeitando a opinião do outro, mas dizendo qual é a sua, e o mundo também te trata assim. Então, nós ainda não alcançamos, no meu ponto de vista, um ponto de respeito sobre as divergências, porque precisamos passar do pensamento individualista que a gente tem para o coletivo, né? Eu acho que a gente não pode ficar só no discurso de que eu tenho um posicionamento aberto, né? O sonho é lindo, né? Mas também conscientizar as pessoas da importância de se ter opinião e respeitar a do outro, né? Então, nada supera essa prática. Quando tu vai para um discurso onde eu sou a favor desse ou daquele tema, mas na prática você não executa, ele não tem valor. Então, por mais que eu aconselhe, e aí a gente fala muito da comunicação, fazendo
uma conexão com a tua profissão, né, Roberta? Tu falas para muitas pessoas, tu busca nos vestir bem, estarmos adequada para vários ambientes e várias situações. Você pode passar essa informação, mas ela só tem valor quando a pessoa se conecta com aquilo, quando ela age, né? Porque senão é só uma informação avulsa. Então, eu vejo muitas pessoas, como tu falou, glamorizando, escrevendo, fotografando, momentos lindos, né? Mas na prática, a vida a dois nem sempre é assim. E aí a gente vê no escritório, em casos de família, especificamente, ou mesmo em discussões familiares por terra, né? Que o diálogo não existe, que aquele mundo colorido efetivamente fica só nas fotos. A gente precisa trazer esse mundo colorido para as discussões do nosso dia a dia. Saber que é importante a gente se conectar de maneira extrajudicial, né? Resolver os nossos problemas sem fazer chegá-los até o juízo, né? Eu acho que esse é o futuro da advocacia brasileira, a gente resolver os problemas nas nossas salas com os nossos colegas advogados, sem que isso tenha que ser resolvido, né, por um terceiro, que é o juiz. Então, eu acho que o futuro da advocacia, ela passa por isso, né? Eu não julgo, né, quem passa por essas dificuldades de tomar uma decisão sobre o que é certo ou errado. Eu tento refletir, compreender por que aquela situação é feita daquele jeito, né? Porque acontece muito. A gente, apesar de conscientizar, apesar de falar sobre vários temas, a gente muitas vezes se depara na realidade com coisas que são básicas, de ele não me bateu, puxa, mas ele não te agrediu? Não, mas ele não me bateu, né? Então, o sentido, a forma, né, sempre é amenizada para algo que não é bom, né? E a gente tem que realmente buscar fazer valer aquilo que a gente acredita. Então, de igual forma, eu vejo a desigualdade de gênero, o racismo, são problemas que todos nós precisaríamos estar envolvidos para poder resolvê-los, né? Então, quando a gente entende o problema do outro, a gente também valoriza que aquilo ali é a extensão da gente, né? A gente precisa olhar para o outro com afeto e respeito. Eu acho que a advocacia, né, o direito é o guardião. Então, como advogada, eu levo as diferenças, as discussões até a última instância. Se eu perder, eu terei tentado tudo, né? No caminho, eu sempre espero tocar as pessoas pelo respeito e educação com que as tratei, apesar da gente divergir. Engraçado, você tá falando aí, eu tô vendo o seu porquê, claramente. O que te move? O que te fez chegar aí? O que te moveu nessa decisão de empreender? Você fala apaixonadamente. E sabe o que é legal? Eu te sigo nas redes sociais e eu nunca tinha ouvido você falar dessa forma. Mas tá tudo corroborando o que eu vejo nos seus posts. Você é exatamente aquilo. Então é muito legal, porque você é ao vivo aqui aquilo que você é na rede social. E é isso mesmo, a gente tem que ser a mesma pessoa, ter as mesmas opiniões, o mesmo posicionamento. Isso é muito legal. E você vê alguma diferença clara? O que é mais gritante para você na sua vida antes e depois de empreender? O que mudou assim que é nítido na sua visão? Olha, eu vejo que assim, ó, as mulheres, elas compraram muitas brigas, né, por aquilo que acreditam, né? Então, se antes, né, a gente tinha embates restritos, né, para o ambiente familiar, para nossa casa, hoje ele se expandiu pela internet, né, além dos nossos amigos. Então, o antes não era na mídia, hoje ele é. Então, muitas lutas ganharam visibilidade e a gente colocou um espaço público de debate, de discussão. Então, em um momento a gente convoca as pessoas, em outras se vê uma live aqui, né, expondo as nossas opiniões. Então, é verdade que a internet facilitou muito a missão de conscientizar, mas também tem o lado ruim da desinformação, que propaga e aterroriza muita gente, quem pensa diferente, né? E eu acho que o respeito é exatamente isso. É a gente alcançar um ponto de respeito sobre as divergências para entender que esse pensamento individualista ele vai se extinguir e valorizar o coletivo. Então, toda vez que eu vou para um ponto de vista contrário, porque eu sempre tenho um ponto de vista de uma forma e o meu colega tem um ponto de vista diferente, eu sempre penso, eu divirjo dele, nós não somos inimigos, né? E isso é uma coisa que muitas vezes o próprio cliente, quando nos seleciona, né, quando nos escolhe, ele chega e diz, olha, eu quero tirar tudo dele, eu quero tirar tudo dela, né? É uma linguagem que muitas vezes a gente ouve e eu penso, nossa, meu papel não é esse, né? E aí eu tento construir com ele um outro olhar de que, não, peraí, tem filhos, tem uma situação, eu preciso acalentar aquela mensagem. Então, e eu acho que aí o papel importante daquilo que você também faz muito bem, que é nos dizer como comunicar, não ter uma comunicação raivosa, não ter uma comunicação violenta, né? E nesse momento acalentar e dizer, não, eu entendo
desassossegos, né? As tuas angústias pelo divórcio, pela separação, mas a família vai continuar, independente de ter acabado o amor. Então, o profissional é que dá esse tom. Eu acho que no passado tinha muita rivalidade, pelo que eu vejo assim e acompanho. E hoje, a nova filosofia, pelo menos a minha, né, é essa de realmente sempre tentar uma conciliação. Todos os meus clientes com os quais eu trabalhei, eu sempre busquei uma conciliação. Em nenhum momento eu acesso o juízo sem antes ter conversado com a outra parte, se já existe o advogado constituído, para que a gente, ainda que existam divergências, né? Eu acho que isso é um posicionamento, né, que eu quero construir ao longo da minha carreira e deixar como um legado. É aquilo que você falou, né? Tem muitas advogadas por aí, mas o jeito que eu vou trabalhar, a minha visão, a minha perspectiva é minha. E cada pessoa vai agir de uma forma, de acordo com o que acredita. E tá tudo certo. Não existe. Cada um é um de uma maneira e tá tudo certo. E eu vejo Ronise, né, hoje em dia a gente vai, por exemplo, a gente está muitas vezes em sala de audiência, né? Então a gente fica ouvindo, né? E eu sempre tive uma voz muito forte, uma voz grave, né? Que quando eu abro, realmente as pessoas pensam que é uma mulher frágil, né? E quando eu abro e converso, as pessoas elas se surpreendem, né? Então muitas vezes eles tentam gritar ou impostar a voz e eu sempre penso, nossa, se é para fazer desse jeito, eu também posso, né? Uhum. Mas eu sempre digo, melhore seus argumentos, não aumente sua voz, né? Isso não é da Ronise advogada, isso é da Ronise pessoa. Essa sua visão conciliatória, tal, isso é seu. Isso me passa que é algo seu e como você está no meio agora da advocacia, você aplica nessa vertente. Mas eu acredito que você sempre deve ter sido uma pessoa com essa atmosfera. É o que eu falo muito de marca pessoal. Então, acho que você na Jundir, você na RBS, você já não te vejo sendo uma pessoa impondo, brigando, né? Discutindo. Olha, eu acho que em muitos momentos a gente tem que realmente se colocar, né? Então, muitas vezes eu acho que o machismo, né, em muitos setores, em muitos ambientes, ele sempre vai existir. Eu não uso isso como uma prerrogativa e eu não olho para esses exemplos. Eu olho para os bons colegas que seguem com respeito, né, que fazem uma advocacia livre, uma advocacia consciente. Então, o medo, né, essa coisa de forçar e impostar é algo que não me surpreende, né, porque eu cresci com uma mãe, né, que sempre foi extremamente batalhadora, a dona Ana Damascene, e eu não tinha um pai, né, que estava do meu lado, e o pai sempre tem aquele lado de amparo, de resguardo, para me suportar quando eu tivesse dificuldades. Eu tinha que me defender. Então eu passei por muitos medos, mas esses medos foram superados. Então, quando alguém grita comigo, quando alguém tenta me assustar, eu olho para aquilo e penso, nossa, o cara está com problema, né? Não é meu isso, é dele, né? Não é meu isso. Não, isso mesmo. Não é meu, né? E é um chamado de repetição. Esse chamado de repetição, e às vezes eu olho para a pessoa e penso, nossa, porque a tendência, né, quando você recebe esse grito, quando você recebe esse controle mais forte, é tu agir dessa forma. Uhum. Isso. Então você e tem que ser muitas muito vezes vem velada, né? Uma agressão velada, numa brincadeira de forma irônica, não me pertence. É muito constante você agir dessa forma, mas eu sempre penso, puxa, eu tenho mais informação, eu tenho mais conhecimento que isso, né? Eu tenho mais conhecimento e eu tenho que usar esse conhecimento agora, né? Então, eu acho que é de mim olhar para aquela situação, porque a agressão, a violência, né, ou a forma mais forte de falar, ela sempre pode ser feita, mas ela é o fim, né? Então, eu acho que não é a melhor ferramenta. Eu pratico hoje na advocacia essa comunicação que busca a conciliação e eu vou ter nos meus atos e nos meus gestos isso que a pessoa realmente vê nos meus postings. Então, para me tirar do sério, eu enfrentei muitas situações aí, para me desconstruir, o cara tem que nascer de novo e vir melhorado. Adoro! Primeira e a maior lição dessa live, que todas sejamos assim. E, Ronise, o que você diria para uma mulher que está nos assistindo aqui e que quer empreender, mas ainda não deu o primeiro passo? Qual que é a sua orientação? Eu penso que você aceita, né, muitas coisas que os outros dizem, né? Você acaba fazendo muitas coisas que os outros impõem à tua vida. São crenças limitantes, muitas vezes vindas da própria família, né? Então, vamos lá, eu acabei
acompanhando uma colega que não trabalhava na área trabalhista e a gente acaba compartilhando informação e ela dizia, puxa, eu não vou advogar na área trabalhista porque meu pai dizia que não era legal, né? Que eu tinha que advogar para a empresa e não para o trabalhador, por várias situações que ele tinha aprendido, né? Isso mudou, né? E a gente acabou desconstruindo isso por várias situações que a gente dialogou. Então, essas crenças não eram dela, eram dele, e eu acho que existe muito isso dentro de qualquer profissão. Quando alguém vai buscar alguma coisa, mas o fulano disse que assim, o ciclano disse que não era para fazer isso. Se você sorrir, é porque você transmite uma outra situação que não é de seriedade, né? E são educações, né? São conceitos que muitas vezes tu recebe. Não tome isso por verdadeiro. Faça, realize, né? Então, eu diria para você, se você quer empreender na advocacia, se você quer empreender nos sistemas de informática, se você quer empreender com um ambiente empresarial, busque um diferencial para dizer para as pessoas o que você é bom, o que você faz e que você pode resolver o problema daquela pessoa. De que forma você pode se conectar? Quais são as pessoas, os grupos, os clientes que você quer atingir, né? Busque ajuda profissional. Você não precisa fazer tudo. Então, eu tenho ótimos colegas que fazem advocacia previdenciária, advocacia que trabalha especificamente nesse nicho, né? Por que eu vou fazer se de repente tem aquele colega que sabe mais e faz? Compartilhe, né? Não segure esse cliente para você. São coisas que tu se desapega, mas quando tu ganha um outro tipo de afetividade com esse colega, que a partir do momento que tu souber mais que ele em outra área, ele também vai compartilhar. Tu não compete, né? Você se ajuda. Então, eu espero que esse ambiente do direito em si, ele trafegue também por essa situação de aceitabilidade, né? Por aquilo que o outro faz melhor que você tenha essa grandeza de entender que o outro faz melhor e entrega um resultado melhor. A gente não pode ser bom em tudo, né? Perfeito, não tem como. Então é aquela coisa, né? As atitudes que você tem, né? As atitudes que você busca realizar, elas dependem da tua ação. Muitas vezes você não tem vontade de fazer aquilo, nem sempre você faz tudo que gosta, mas você faz. E quando você faz isso, você acaba desenvolvendo um hábito de realizar aquilo. Então, se você se cuida, se você se arruma, se você é educada, se você é gentil, se você dá a sua opinião, você é uma constante naquilo ali. Os teus filhos te veem assim, os teus amigos te veem assim e o ambiente profissional também te vê. E, consecutivamente, passa a te respeitar por isso. Agora, se você eventualmente age assim, você não é constante. E tudo que não é constante não é efetivo, né? Não passa confiança. Toda decisão que a gente toma, a gente vai ouvir sempre pessoas que nos apoiam e pessoas que temem, por alguma razão, pela nossa decisão. E que vão tentar colocar algum empecilho através de palavras que seja. É natural, é da vida. Toda decisão, se eu decidir que eu vou comprar um copo, alguém vai falar compra, alguém vai falar não compra. Agora eu tenho que ter força pessoal de olhar para dentro e ver o que eu realmente quero, o que vai realmente me fazer feliz. Aí isso exige também muito do autoconhecimento. E no segundo ponto também, que você também falou muito bem, Ronise, autoconhecimento para identificar as minhas habilidades únicas. No que eu sou muito boa? Que isso vai me libertar dessa concorrência que a gente fala, não, mas se você vai ser advogada, olha o tanto que advogada que tem, tudo que eu for fazer já vai ter um tanto de gente fazendo. Me conta o que não tem ninguém fazendo ainda, né? Então, assim, eu tenho que ter plena consciência das minhas capacidades, que quando eu tenho isso, eu me liberto desse medo da concorrência. Porque só eu vou fazer do jeito que eu faço. Não tem mais ninguém que vai atender durante a consultoria de imagem da forma que eu atendo, que eu sou eu. E a colega é a colega. E aí, se o fulano não se conectou comigo, tá tudo certo. É impossível agradar a todos. Mais um fardo que eu tiro dos meus ombros quando eu chego a essa conclusão. Porque essa necessidade de ter aplauso o tempo inteiro de todo mundo nos leva ao fundo do poço e nos paralisa. Aí eu não faço nada, porque eu só quero aplauso. Então, eu acho que o ato de empreender ele pede por essa consciência, né? Porque senão eu dou 2 passos e paraliso. Eu dou 1 passo e dou 3 para trás. E é essa força que eu quero passar nessa live, sabe? Esse empoderamento.
Eu acho que tem uma das coisas aí que tu bem falaste aí, Roberta, que você é uma expressão muito forte, né, na comunicação. Então, a pessoa quando te recebe na casa dela, né, para avaliar o estilo, né, observar melhorias nessa função, porque realmente tem uma descoberta nisso aí, e um aprendizado, ele leva junto contigo, né, toda essa informação de Uhum. comunicação que é realmente importante, né, daquilo que você transmite quando fala, quando se expressa e quando se veste, né. Então, nesse paradigma, eu sempre vejo que existem muitas pessoas que o tempo todo te aplaudem, né? Ah, você é linda, você é maravilhosa, né? Eu respeito esse tipo de opinião, né? Mas eu sempre olho para elas com a mesma grandeza daqueles que dizem o contrário. Então eu Uhum. não me emociono com os que dizem que você é maravilhosa e nem com os que dizem, olha, você não serve para isso, né? Eu vou e acredito naquilo que eu posso fazer pelo meu conhecimento, né? E eu quero aqui dizer que eu tenho muitos amigos, né? Grandes amigos que sempre me corrigem, né? Eu falo muito na palavra feedback, que é o retorno de como a gente está indo, e eles não ficam passando a mão na minha cabeça se eu faço algo que eles acham que não é certo, né? Ou se aquela postagem que eu criei eles não entenderam, eles me ligam, olha, aquilo ali não gostei, o que, que significou aquilo, né? E não me aplaudem, mas me corrigem com veemência para que eu possa melhorar. Então, eu sempre penso, puxa, mais uma coisa que eu aprendi. E eu tenho muitas boas amigas, né, que a vida me deu, irmãs que a vida me deu. A Carla é uma que eu tenho uma profunda conexão, né? Então, parece que quando eu vou fazer alguma coisa, eu sinto ela comigo, né? E eu me sinto forte também pela energia que ela me transmite. Não porque ela me aplaude, mas porque ela é efetiva, né? E ela é honesta e verdadeira. E é isso que a gente precisa. Então, se antes, né, o advogado era escolhido, né, e não precisava dominar o processo de venda ou entender a jornada de compra de um cliente, por exemplo, né? O mundo mudou, o mercado também. A gente precisa se adequar. Então, todas essas circunstâncias externas que ditavam ao cliente qual advogado ele deveria contratar, hoje é o cliente que decide, através dos seus anseios internos, né, das suas angústias, que revelam quais as necessidades e suas dores. Então, restam para mim algumas certezas como advogada, que eu tenho que entregar o melhor de mim, dar o melhor de mim sempre, buscando atender e solucionar o problema dos meus clientes, mantendo meus valores e a coragem, né? Eu não digo que eu posso ganhar ou perder, porque esse não é um dever que me cabe, mas sim que eu vou fazer o melhor. Então, Uhum. quando o advogado tem a representatividade através da procuração, eu acho que é um poder a ti endereçado como sendo o maior de todos, né? É alguém dizendo, do jeito que tu agir, é como eu esperaria Agiria. fazer. Uhum. Então, isso é realmente algo muito grandioso, o que eu trago para mim com grande confiabilidade e profissionalismo, né? Buscando cada vez mais, né? Me conectar, trazendo canais para os nossos clientes aí, informação através de postings, através de materiais que eu compartilho semanalmente, né? Então, tem situações e áreas que eu pratico mais, mas eu não deixo de fazer algumas coisas que são parte dos meus clientes, né? Através das relações que eu busco com ética, através da ordem, né? Porque a advocacia ela tem uma publicidade bastante restrita, né? Eu não posso garantir que eu vou ganhar uma ação, mas posso dizer sim que eu vou empenhar e dar o melhor de mim. Então, o código de ética da OAB ele é extremamente restrito, né? Mas Uhum. eu vejo assim com profundidade a importância da gente poder compartilhar conhecimento, sejam nos vídeos, nos postings, né? De maneira a realmente diferenciar o trabalho que a gente faz. Isso aí, é esse comprometimento de entregar o nosso melhor sempre. Ah, eu vou sair daqui me achando a mulher mais maravilhosa do mundo. Olha, é a minha intenção. Mas eu vou dar o meu melhor, é aquilo, né? Mas a gente não tem como falar, olha, com certeza, porque não tá tudo em nossas mãos. Existem várias variáveis aí. Mas o meu melhor você vai ter, isso é certo. E era algo que me frustrava no início, porque eu pegava uma turma de mentoria e 3 alunas voavam, enquanto 2 não tinham o mesmo desempenho e eu colocava toda a culpa nas minhas costas e não é. Cada ser humano é um ser humano. Cada pessoa vai pegar aquele conhecimento e digerir de uma forma diferente. Mas o meu melhor, isso é algo que eu tenho para mim todos os dias. Eu vou acordar e vou falar, não, hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou dar o meu melhor. É um comprometimento diário. E outra coisa que eu quero te dizer, Roberta, você vai ser sucesso em qualquer área que você escolher, tá? Ai, Porque você é querida, uma pessoa obrigada. sério, você é uma Amém. pessoa dedicada, você é uma pessoa comprometida, né? Então, eu não vejo nenhum dificultor para amanhã você empreender, para amanhã empreender abrindo um negócio que você nunca fez, né? Porque a tua facilidade em se comunicar, em se engajar com as pessoas e ajudar as pessoas é muito própria, né? E isso te torna diferenciada. Então, quando a gente olha para você,
a gente consegue ver o quanto tu transmite e faz isso com carinho, né? Tu não é uma profissional que vai lá e executa efetivamente. Tem paixão, tem amor naquilo ali. E isso tem que existir. Uma coisa que eu acho que a gente nunca pode perder é a paixão, né? A paixão de fazer as coisas. Então, eu penso que todos têm um potencial, como tu bem falas, né? Eu acho que a habilidade que tu tem em comunicar é muito forte. É necessário praticar muito tempo para chegar a esse resultado que hoje tu efetivamente demonstra, né? Então, se alguém disser para qualquer uma das pessoas que nos ouvem aqui que você não pode fazer, não acredite. Se alguém disser para ti, em qualquer situação, para quem está com a gente aqui, nos acompanhando, nos assistindo, disser que esse não é o teu perfil, cara, dá uma olhadinha, Não que esse cara está acredite. assustado com... Não acredito. Esse cara está assustado com a tua presença. Então, a tua É, presença muitas vezes desperta no outro algo que o incomoda justamente porque ele tem uma debilidade naquilo ali. Então, quem te critica não é o cara que faz, né? Os que te ex- criticam são aqueles que estão ali com o tempo só é, para olhar, tá? exatamente. Sempre que É, eu recebo uma crítica, eu olho da onde vem a crítica. Essa pessoa já realizou o que eu estou tentando? Se ela realizou, eu escuto. Eu escuto e tento ali aprender. Mas se não, eu tento ponderar, eu dou uma olhada sabe, dou um distanciamento ali e olho com mais reservas. acho que a Ronise, gente já tem que vai ter, dar uma né? hora que a gente está aqui nesse bate-papo. Eu ia dizer, vamos... Ela assim pra mim, Roberto, Roberta, meia hora tá bom, meia hora tá bom. eu falei, meia hora, né, Roberta? Puxa, mas é que você é uma pessoa muito agradável, uma pessoa que realmente a gente não vê o tempo passar. Então, eu quero te agradecer, né? Quero agradecer as pessoas que estiveram com a gente. Eu Quero dizer para as também. pessoas que é importante a gente ter ousadia, né? E ousadia não significa que a gente não tenha medo, né? Que a gente não tem medo, mas que ele foi vencido pela coragem de realizar. Então, use os recursos que você tem, vai lá e faz, e toda vez que você fizer, você vai se sentir mais forte e capaz. E eu tenho certeza, tem muitas pessoas esperando que você faça. Faça. Isso aí. Boa noite, gente. Obrigada, Ronise, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que participou. Eu vou deixar essa live salva no IGTV, caso vocês queiram compartilhar com alguém, indicar para uma pessoa que esteja precisando dessa mensagem, né? Uma ótima semana para todo mundo. Obrigada, e eu quero mandar um abraço para você, para toda a tua família, e mandar um abração muito forte para o meu amigo querido Rodrigo, que deve estar nos ouvindo aí. Tu Uhum. sabes do meu carinho para com ele, tia Reni, tia Ademar, que devem estar com a gente. Obrigada mesmo, né? Eu conheço essa família de muitos anos e fico muito feliz que hoje você faz parte dela e as deixa ainda mais feliz. Um beijo grande para Querida, você e com Deus. um beijo enorme. Beijo. Beijo.